Aula 2 do discipulado, alicerces da vida cristã. Os alicerces que constituem a vida cristã são fé, oração, jejum, restauração do altar, santificação, obediência, leitura da palavra. Cada um desses pilares é essencial para uma vida solidificada e íntima na presença do Senhor. Cada um tem o seu benefício diário e ao longo da caminhada perceberemos o quanto cada um deles foi importante para a concretização das vitórias, conhecimento da vida com Deus, preparação para o céu. O primeiro ponto importante dos alicerces da vida cristã é a fé. Lá em Hebreus 11:1 diz que a fé é a garantia do que se espera, ou seja, a fé é eu acreditar naquilo que é impossível, eu acreditar em algo a mais que eu não posso, mas que Deus pode. Ou seja, Ele nos garante algo sobrenatural, algo que a gente está esperando, mas a gente sabe que só Ele tem o poder de fazer. Isso basicamente é a fé, que diz lá em Hebreus 11:1, que diz assim, Hebreus 11:1 vai dizer, o versículo inteiro: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. Traduzindo para ficar mais fácil, a fé é eu acreditar naquilo que é impossível. Eu sei que eu não posso, mas eu sei que tem um Deus que pode fazer. Aí isso é ter fé. Tranquilo? Lá em Mateus 17:20 vai dizer para a gente ter uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Eita, é muito top. Aí quando a gente lê esse versículo, a gente vai começar a imaginar que, se ele está dizendo que a gente deveria ter uma fé do tamanho de um grão de mostarda, então muitas vezes a gente pensa que tem uma fé muito grande, muitas vezes a gente pensa que a gente é o cara que tem fé, a mulher que tem fé, mas quando a gente olha para esse texto, o grão de mostarda ele é bem pequenininho, ele é menor do que o grão de arroz. Então veja, comparando, o Senhor está dizendo, olha, se tu tiver pelo menos a fé do tamanho de um grão de mostarda, que é menor do que um grão de arroz, tudo vai ser possível, eu vou poder atuar. Aí é quando a gente vai se examinar e ver que a nossa fé é muito pequenina. Porque na verdade, a nossa fé, ela vai de momentos. Quando tudo está legal, aí eu estou crendo. Eu estou acreditando, estou louvando, estou exaltando, eu venho para a igreja, eu faço as coisas do Senhor. Agora acontece qualquer coisinha, aí eu já começo a diminuir na fé, a não crer que Deus está no controle de tudo. A gente tira pelo tempo que a gente está vivendo hoje. Muitas pessoas que tinham fé, que pregavam, que cantavam, que era aquele homem e mulher de Deus, tem uns que estão na caverna hoje. Onde está a fé desse pessoal? Ou muitas pessoas, não, eu não vou, porque se eu for eu posso me contaminar, se eu for pode acontecer alguma coisa. No mundo a gente está sujeito a todas essas coisas, porém a gente precisa utilizar da fé. A gente tem os métodos de precaução, porém a gente utiliza a fé para a gente poder prosseguir, porque imagina, se todo mundo se fechasse dentro de casa hoje, ninguém mais ia comprar, ninguém mais ia vender, as empresas todas iriam falir. Ia ser o maior caos. Então a gente coloca Deus na frente, a gente se previne e segue, né? Então assim, ele está dizendo aqui que a gente tem a fé do tamanho de um grão de mostarda. E o versículo vai dizer assim, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer para esse monte, lança-te daqui para ali e ele vai. Aí é onde a gente tem que tomar cuidado. Por quê? É no sentido figurado. Não é basicamente eu vou ter fé e eu vou dizer, monte, lança-te daqui para ali e o monte vai. Não. A gente precisa entender que ele está dizendo assim, olha, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, algo impossível, algo sobrenatural como lançar esse monte daqui para lá, que é impossível. Você pegar um monte daqui e jogar para lá, é impossível. Mas se você tiver fé do tamanho do grão de mostarda, coisas impossíveis como essa, eu vou fazer na sua vida. Coisas tão difíceis como essa, eu vou operar. Você pode ver, muitas pessoas não passaram nem 15 dias internados com essa doença. Já teve pessoas que passaram 1 mês, 2 meses, 3 meses e estão contando vitória. Passaram basicamente pelo vale da sombra da morte para testemunhar. Então assim, a gente precisa entender que é fé.
É fé, é propósito de Deus na vida da pessoa, é como a família está utilizando a fé. Por quê? É muito interessante quando a gente começa a ler as Escrituras, que lá no livro de Atos, capítulo 12, vai dizer que Pedro, apóstolo Pedro, ele foi preso. E quando ele foi preso, o que é que acontece? A igreja ficou triste? Não. A igreja começou a orar. E Deus manda um anjo e livrar Pedro da prisão, por causa da oração da igreja. Aí é onde a gente precisa entender que, estava impossível, Pedro estava preso, a igreja estava sem líder, mas a igreja, ao invés de cada um para sua casa e ficar lá quietinho, não. A igreja preferiu orar, preferiu apresentar, e Deus mandou o anjo e fez um milagre. Era algo impossível para se acontecer, mas a igreja estava orando. Aí é onde a gente utiliza esse fé do tamanho do grão de mostarda. A ciência pode ter dito que não. Os laudos podem ter dito que não. A situação mundial, global, pode ter dito que não. Mas quem dá a última palavra é Deus. Aí isso me faz lembrar de quê? Gênesis capítulo 18, quando Deus visita a Abraão e diz que Sara vai ter um filho. Só que Sara já tinha passado os costumes de mulheres há muito tempo, Abraão também, os costumes dos homens. Então, Sara riu quando escutou o Senhor falar. Porém, Deus fez. Ele disse, com 1 ano voltarei aqui e você terá dado à luz a um filho. Ou seja, é preciso crer, porque quem tem a linha da vida, Pai Senhor, quem tem a linha da vida é Deus. O homem pode até dizer, pode até escrever, mas quem carimba no final é Deus. Então a gente precisa dessa fé do tamanho do grão de mostarda e saber que, aí tem muitas pessoas que dizem, não, mas eu tinha muita fé e eu orei e não aconteceu, eu tinha muita fé e eu jejuei, eu busquei e Deus levou. É porque Deus tem propósitos. Os propósitos de Deus, eles são lindos. Eles são lindos. Uns, Deus salva e cura e traz de novo para a igreja, dá outra oportunidade. Há outros, Deus só salva e recolhe. Por quê? Porque Deus sabe lá na frente. Deus sabe que lá na frente, aquela pessoa pode não mais, depois de estar curado, não mais ir para a presença, não mais buscar, e Deus não quer perder ninguém para Satanás. Então, por isso que uns Deus cura e traz para a casa dele para trabalhar na obra, a outros Deus sara e Deus salva e leva, né? São propósitos. Então, assim, o nosso dever como cristão é orar, é apresentar, e sempre orando da maneira certa. Qual a maneira certa? Senhor, faça a tua vontade. Porque o que a gente faz? Senhor, cure e traga para dentro da tua casa. Está errada essa oração. Porque muitas vezes Deus não quer trazer, por isso que eu disse, por esse fato, porque sabe que vai curar, vai trazer, vai passar um tempinho, daqui a pouco vai se iludir com as coisas do mundo. Então Deus salva e leva. Aí esses são os propósitos de Deus. Aí em tudo a gente tem que agradecer. A oração certa quando alguém estiver doente é: Deus, seja feita a tua vontade. Se tiver que ficar sarado, que seja sarado e que venha para a tua casa. Se tiver que o Senhor levar, que leve, mas salvo. É essa a nossa oração. Eu sei que essa oração é muito difícil. Eu sei que dói fazer essa oração. Porque ninguém, olha, por mais que a pessoa não seja lá tão boa, por mais que a pessoa traga algumas, como é que eu posso dizer, alguns aperreios, mas a gente não quer que morra. Mas Deus sabe, porque assim a gente está numa vida passageira. Aqui é só um ensaio para o que nos espera lá no céu. Então a gente precisa estar preparado, amém? Nós estamos no ponto 1, falando sobre fé. Agora nós vamos falar sobre fé, que está dizendo lá em Romanos 10, capítulo 17, que diz assim: a fé vem pelo ouvir
e ouvir a palavra de Deus. Eita! Por isso que você tem que estar firmado numa igreja que tem palavra. Uma igreja que canta, que louva, que tem mistério, mas tem palavra. Que tem pregador de fora, que tem pregador da casa, que Deus fala na profecia, mas que usa a Bíblia Sagrada. Porque o que a gente vê muito são igrejas que não estão baseadas na palavra. Lê um versículo, prega 1 hora, mas nessa 1 hora veio testemunho, veio vida dos outros, veio o manto, veio mistério, mas não veio ensinamento. Então assim, a gente precisa estar na palavra, porque o versículo em Romanos diz: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você pode ter certeza, você está em casa angustiado, você escuta um louvor, dá aquele aconchego. Mas quando você escuta uma palavra em que parece que a pessoa que está do outro lado está falando para você, não é tremendo? Lê o versículo e ele começa a explicar, ou ela começa a explicar, e você diz: poxa, está falando comigo. Aí a sua fé aumenta. Teve uma vez mesmo que eu estava muito triste, e isso era umas 3 horas da manhã. Aí eu liguei na rádio, estava passando as rádios, né? Aí eu tinha uma, eu não lembro se era Rádio Melodia ou se era evangélica, FM, eu só sei que era 3 horas da manhã, e quando eu parei na rádio, aí a locutora disse assim: você que está aí do outro lado, que ficou passando rádio por rádio e parou aqui, Deus tem uma palavra para você. Eu me arrepiei na hora. E falou tremendamente, meus irmãos, para mim. Era tudo aquilo que eu estava sentindo na hora, assim, os problemas, e a palavra foi direto. Então, assim, eu estava sem conseguir dormir de 3 horas da manhã, angustiado. Depois de receber essa palavra, a minha fé foi renovada e eu fui dormir bem. Então, assim, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, está angustiado? Não vai ficar assistindo coisas que não deve. Está angustiado? Bota um louvor. Se não passar a angústia, bota uma palavra, porque Deus está falando com você. Vai ler as Escrituras, porque é Deus falando com você. Porque a fé vai aumentar através da palavra. Você pode ver, muitas vezes você escuta a palavra na tua casa, aí fala, aí chega aqui, Deus usa um profeta e fala a mesma coisa que falou na palavra e que você estava sentindo. Aí isso é Deus dizendo: ei, eu tenho um mistério na tua vida, ei, eu quero te renovar, ei, eu quero fazer. A gente já aumenta a nossa fé. Segundo ponto, a oração. Lá no livro de Daniel, capítulo 6, versículo 10, vai dizer que houve um decreto, porém Daniel, ele orava 3 vezes por dia, costumeiramente. Sabe o que quer dizer isso? Ele não orou por causa do decreto, ele orou porque ele sempre orava 3 vezes por dia. E por que ele orava 3 vezes por dia? A oração é você falar com Deus, é você ter intimidade com Deus. Existem pessoas que dobram o joelho, não dá nem 1 minuto, já acabou a oração. Ah, é porque eu não tenho palavras. Mas sabe o que é isso, não ter palavras? É porque é assim mesmo. Se você só me conhece de vista, você não vai ter como conversar comigo. A gente pode sentar, um em cada cadeira, ficar pertinho ali, mas você não vai ter o que conversar porque você não me conhece. Aí quando a gente não conhece uma pessoa, o que é que a gente precisa fazer? Procurar conhecer. Como é que eu procuro conhecer? Lendo a palavra, dobrando o meu joelho, aí as orações vão fluindo. Agora sim, eu não leio a palavra, eu mal venho na igreja, eu não dobro o meu joelho para conversar, porque assim, o mal das pessoas é acharem que Deus está lá e eu estou aqui. E dentre essa distância ainda tem uma barreira enorme, e não tem essa barreira enorme. Por que não tem essa barreira enorme? Porque na cruz do Calvário, quando Jesus morreu, ele fez a aliança de novo. A ponte entre a gente e Deus. A ponte que a gente tinha perdido quando Adão e Eva pecaram e foram expulsos do paraíso.
foi reconstituída através da morte de Jesus na cruz. Então, não tem isso, eu vou pedir para fulaninha, eu vou orar para fulaninha de tal, porque fulaninha de tal vai interceder. Tem isso não. Você tem livre acesso. Aí você tem que orar. E tem que orar não aquela oração assim, porque muita gente diz, vai orar, aí parece uma lista, uma feira, né? Olha, pai, eu estou precisando disso. Olha, pai, eu estou precisando daquilo. Olha, pai, vai fulano de tal. Olha, pai, faça isso. Olha, pai... Minha gente, essa é a oração errada. Deus é onisciente, onipotente e onipresente. Ele sabe de tudo, Ele está em todo lugar e Ele pode fazer todas as coisas. Então, o que é que acontece? Quando você for orar, você primeiro tem que engrandecer a Deus, engrandecer a sua santidade, engrandecer o seu nome, adorá-lo. Aí depois é que você vai pedir. Só que o pessoal faz ao contrário. Senhor, abre a porta. Senhor, cure fulaninho. Senhor, o Senhor já sabe, o Senhor está tomando providência. Só que Ele quer que você primeiro adore, para depois Ele poder fazer. Aí isso me faz lembrar daquele jantar, onde aquela mulher chegou com um perfume muito caro, que valia 300 denários naquele tempo. E, enquanto todo mundo estava lá desapercebido, ela não pediu nada. E a Bíblia relata que ela tinha uma vida destruída, mas ela pegou o perfume, quebrou e ungiu o corpo do Senhor, molhou os cabelos do Senhor com o perfume, um puro nardo. Isso porque ela estava oferecendo o que de melhor ela tinha e depois era que ela ia pedir alguma coisa, mas nem precisou pedir. Por quê? Porque ela adorou e ela enxugou com seus cabelos os pés, beijou os pés do Senhor. Quando foi no final, ele disse o quê? Teus pecados estão perdoados. Aí veja a diferença. Ela não foi pedir pelos pecados dela, ela primeiro foi adorar. É o que a gente precisa fazer. Cheguei aqui, deixa rolando lá fora. Os problemas deixa para segunda-feira. Segunda-feira eu resolvo, segunda-feira eu vejo o que é que vai acontecer, mas hoje eu vou adorar. E você vai e adora. Aí Deus faz, certo? Aí Daniel, ele orava 3 vezes por dia, ou seja, ele não se abateu. E o interessante nessa história de Daniel é que depois do decreto, e o decreto dizia que tinha que passar 1 mês sem adorar a nenhum Deus, a não ser o rei. E Daniel orava, o quarto de Daniel ele dava para Jerusalém, ou seja, as janelas abertas. Quando ele orava, quem estivesse embaixo via. Daniel fechou as portas? Não. Daniel orou do mesmo jeito. Por quê? Não é ele que tem que mudar o costume, é o pessoal que está ao teu redor que tem que mudar os seus costumes. A gente não precisa, não, eu não vou. Aí chega alguém de fora que não é crente na nossa casa, da nossa família, aí a gente nunca escuta música mundana, ou nunca assiste um filme que não seja de acordo com a nossa fé. Aí a gente não, porque fulaninho está visitando a gente, então deixa, não tem problema não, deixa. É só 2 dias que está passando, está errado. Não é você que tem que se adaptar a fulaninho que está no Egito, é fulaninho que tem que se adaptar, é você. Chegou na casa, você é evangélica, você é evangélico, chegou na sua casa, tem que escutar louvor. Se você faz a oração antes de comer, mesmo que ele não faça, ele vai ter que respeitar e não mudar as coisas, porque quando a gente muda, a gente está deixando as coisas entrarem e não pode. Daniel não deixou, mas isso porque Daniel estava solidificado na oração. Você pode ver, quem não ora, ele não tem solidez. Qualquer coisinha, já viu o boneco de posto de gasolina? Que está dando aquele vento e ele não está fazendo isso? Pronto. Tem gente, tem crente dentro da igreja que é desse jeito. Quando o vento está bom, aí ele está lá. Quando o vento está ruim, quando está tempestade, ele está lá caindo. Olha, ore por mim, porque acho que é o último dia que eu venho na igreja hoje. Já teve gente que falou isso para mim. Então assim, você precisa estar solidificado. Aí é onde eu pergunto, a tua fé está onde?
Está em Jesus? Está no problema? Porque se for no problema, meu filho, você nunca vai estar solidificado, porque todo dia a gente tem um problema novo. Na verdade, todo dia a gente tem uma coisa para resolver, todo dia tem uma bomba, e a gente precisa saber resolver isso na presença. Aí muitos dizem, poxa, mas se Deus estivesse na minha vida não acontecia. Ah, é? E é mais importante do que os outros? É. Se Jesus, que é Jesus, passou pela via dolorosa, suou gotas de sangue, e ele disse, Pai, se for possível, afasta esse cálice de mim, mas seja feita a tua vontade. E Deus não afastou o cálice dele. Imagine a gente. Tem coisas que a gente vai ter que passar, tem desertos que teremos que passar. Ah, mas está muito quente, não tem problema não. Vai deixar o pé um pouquinho queimado, mas tem problema não, você vai chegar do outro lado. A gente precisa ter essa certeza e não desistir, porque quem nos chamou, Ele é fiel para cumprir. Amém? Até agora entendido? Segundo ponto, orar em secreto e de coração. Mateus capítulo 6, versículo 5 a 7, vai dizer que quando você for orar, você feche a porta do seu quarto. Por quê? Quarto é lugar de intimidade. Quarto não é para estar de porta aberta. Nenhum quarto de casal fica de porta aberta. Nem de solteiro, a não ser que não tenha porta. Mas quarto é lugar de intimidade. É o lugar que você deita, é o lugar que você se troca, é o lugar, levando para o lado espiritual, é o lugar onde você está chamando Deus para conversar. Então, você precisa fechar a porta do quarto e estar lá. Como fechar a porta do quarto? Quando ele fechar a porta do quarto, ele está dizendo assim, quando você for orar, deixa tudo que está rolando aí fora e se concentra naquilo que tu está querendo diante do Senhor. Aí isso me faz lembrar de Samuel. Samuel no templo estava com Eli, não conhecia a voz de Deus, e uma voz de Samuel, e ele pensa que era Eli, porque só estava ele e Eli. Aí vai até o quarto de Eli, que era o sacerdote, só que o sacerdote diz, eu não te chamei. Aí ele volta para o quarto, uma segunda vez a voz diz, Samuel. Aí ele vai novamente a Eli. Aí Eli percebe que aquela voz era o Senhor, e ele diz assim, olha, se lhe chamar de novo, diga, eis aqui que o teu servo ouve. E uma terceira vez, quando ele volta para o quarto, a voz de Samuel, e ele nessa hora faz o que o profeta disse a ele. O profeta fez o quê? Ensinou como ele tinha que fazer. E ele disse, eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. Ou seja, Deus falou com Samuel no quarto. 2 vezes quando Samuel sai, ele sai menino. Na terceira vez quando ele entra, que ele fala com o Senhor, no outro dia, ele já não era mais um menino, ele agora já era um profeta. Ele já sabia o direcionamento que Deus tinha para a vida dele. Aí sabe o que eu acho interessante nisso? Deus está dizendo aqui para a gente, nessa tarde. Quando você entrar no quarto, que você ouvir a minha voz, quando você aprender a conversar comigo, eu te darei direcionamento. Eita glória, é forte. Direcionamento através da oração, através do quarto. A gente precisa, porque tem gente que diz, não, Deus só fala através dos pastores. Não, Deus fala através de qualquer pessoa que Ele queira usar. Fala através de um louvor, fala através até de uma pessoa que não é crente. Deus pode usar para você. A jumenta falou com Balaão. Balaão não queria escutar os servos de Deus. Foi preciso a jumenta que ele estava falar com ele, para que ele percebesse que era Deus que estava querendo falar com ele. Então veja, Deus usa como quer, Deus faz como quer. Agora a gente precisa estar aberto para isso. Lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, vai dizer que se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar, eu sararei a sua terra, perdoarei os seus pecados. Eita, é forte. Então, veja,
Ele está dizendo assim, se o meu povo, por que ele não está dizendo o meu povo? Por quê? Você só é povo de Deus se você quiser. Você já tem a garantia de vida, que é o quê? A morte de Jesus na cruz. Eu pego ou eu não pego? Escolha minha. Só que essa escolha, ela vai influenciar lá na frente, certo? Essa escolha vai influenciar lá na frente. Aí o que acontece? Se o meu povo que se chama pelo meu nome, ou seja, o povo que diz que é meu, o povo que diz que me adora, o povo que diz que está na minha presença, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos. Qual é o mau caminho? Quais são os maus caminhos? É esses que o mundo nos oferece. Essa história que o povo diz, ah não, porque o mundo é ruim. Que mundo é ruim, querido? Quem disse que o mundo é ruim? O mundo não é ruim não, o mundo não é pra gente, porque tem algo muito maior nos esperando. Se o mundo fosse ruim, as pessoas não se lançavam no mundo, as pessoas não demorariam tanto a vir para a presença. Mas o mundo é ilusório. Satanás mesmo disse, isso é chuva? Eita glória! Satanás mesmo disse a Jesus, se você se prostrar e me adorar, todos os reinos da terra eu te darei. Todos. Ou seja, o mundo não é ruim. Porém, o mundo não faz parte daquilo que Deus tem reservado para a gente, os prazeres do mundo. Certo?